Mestre, vamos montar juntos uma periodização linear para 21 km? Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo ao canal dos mestres da corrida. Meu nome é Vitor Franco e nesse vídeo nós vamos montar juntos uma periodização linear por uma prova de 21 km. Nós vamos utilizar um atleta hipotético que é homem, 40 anos de idade, treina 4 vezes por semana e tem um VO2 máximo de 50 ml por quilo por minuto. Essas informações elas são fundamentais para você conseguir direcionar a sua periodização. Nesse caso, a gente vai fazer uma periodização linear para 21 km, porque ele precisa ter maior volume no início da sua temporada e maior intensidade na fase específica do seu macrociclo. Mas vamos agora para a nossa planilha mestra para calcular e definir todas essas fases do macrociclo. Estamos aqui na nossa planilha mestra, que eu já falei que é um dos trunfos que quem entra no clube dos mestres da corrida já começa ganhando. Essa planilha eu não vendo, eu não empresto, eu não alugo. Mas, quando você se associa ao clube dos mestres da corrida, você recebe ela gratuitamente. É uma planilha que eu venho desenvolvendo ao longo desses 7 anos que eu trabalho como treinador de corrida. E aqui, a minha ideia era dar mais eficiência para o meu trabalho, dar mais agilidade. Então, fui colocando aqui tudo que eu precisava em uma planilha só. Vamos lá. O nome do atleta, Vitor. Falei 40 anos, vamos botar 40 anos, né? Peso, fiz com ele o teste de 2.400 metros, apontou que no teste de 1.000 metros ele fez em 4 minutos e no teste de 2.400 metros ele fez em 10 minutos e 18 segundos, que é o 10,3. Dentro da nossa análise de performance, ele ficou com 7% de diferença entre a velocidade média do T1000 e a velocidade média do T2400, que nesse caso aponta um déficit de velocidade, ou seja, o nosso atleta é mais resistente do que veloz. Eu preciso treinar mais velocidade com ele para melhorar esse déficit que a gente encontrou nesse primeiro momento. Periodização, vamos montar o macrociclo. Eu já deixei aqui estruturado para o vídeo ficar mais rápido. Então será um macrociclo de 16 semanas. Ele vai fazer 40 km por semana, ou seja, 2 vezes a distância da prova, seria 42, mas vou deixar os 40. E esse volume semanal, ele é o mínimo para você preparar a pessoa para terminar a prova com dignidade. É lógico que não é o ideal. O ideal seria que a pessoa pudesse treinar mais quilômetros na semana, mas ele vai fazer 4 vezes na semana, vai se preparar para o 21 km, não é a primeira vez que vai correr 21 km, isso também é importante a gente lembrar dentro do nosso exemplo aqui, porque 16 semanas também não é uma quantidade de semanas ideal para 21. Para 21 até que vai ser aceitável. 42 quilômetros já fica mais difícil. A preparação vai ficar mais apertada. E esse atleta, ele já vem correndo outras provas. Ele vai fazer um macrociclo específico para os 21 quilômetros, dentro dessa periodização linear. Então, nós temos aqui que, no volume total, ele vai correr 640 quilômetros nesse macrociclo. Para montar a nossa periodização linear, nós colocamos aqui, em fevereiro, 95% do volume, fase base. Março, 100%, fase base. Abril, 90%, fase específica. Na fase específica, como eu falei, o volume ele começa a diminuir e a intensidade começa a aumentar. E no mês de maio, 80% do volume na fase competitiva. Próximo passo, definir os mesociclos. Eu coloquei 6 mesociclos dentro dessas 16 semanas. Um mesociclo inicial, estabilizador, desenvolvimento, outro estabilizador, outro de desenvolvimento e o mesociclo competitivo. Aqui em azul é a fase básica, em vermelho a fase específica e em preto a fase competitiva. Próximo passo,
Distribuição dos microciclos. Primeira semana, microciclo introdutório. Segunda semana, microciclo de teste, o de controle, para que eu possa realizar a avaliação do meu atleta. Então, esse teste de 2.400 metros que nós usamos aqui, ele foi realizado nesse final do mesociclo inicial. Depois vem um mesociclo estabilizador, então estabiliza, reduz, que é o recuperativo, e vamos começar o mesociclo de desenvolvimento. Então, semana 5, intensifica, depois estabiliza, intensifica, recupera. Esse é um mesociclo de desenvolvimento padrão. Intensifica, estabiliza, intensifica, recupera. Eu gosto de usar sempre um mesociclo de 4 semanas, porque a gente trabalha dentro do mês civil. Então, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, mês de maio, eu penso sempre os mesociclos dessa forma e os microciclos enquanto semanas, porque fica mais fácil de organizar a planilha do seu atleta. Então, fechou aqui. Vamos continuar distribuindo os microciclos. Agora começa a fase específica. Se eu vou iniciar uma nova fase, é bom que eu realize um novo teste. Então, novo microciclo de teste no início da fase específica, para avaliar se as 7 semanas de treino anteriores foram válidas, serviram para o objetivo que eu tinha traçado. Faço um novo teste, depois do teste estabiliza, porque aqui é um mesociclo estabilizador, e para completar a fase específica, nós teremos um mesociclo de desenvolvimento, que ele vai ser a virada de chave do seu atleta. É lógico que ele já treinou bastante antes, mas esse mesociclo de desenvolvimento, choque, recupera, choque, vai ser o ápice do seu macrociclo. Então, choque, recupera, choque, e aí depois vem a fase de polimento, ou a fase de tapering, que é o pré-competitivo. 2 microciclos pré-competitivos e o microciclo competitivo. Na nossa planilha, ela já coloca aqui o volume semanal. Quantos quilômetros eu vou percorrer a cada semana. E eu coloco aqui também um cálculo matemático da distribuição do volume dos treinos longos. Ou seja, o treino longo da semana 1 será 33% do volume da semana 1. Então, 13 é igual a 33% de 40. E assim sucessivamente. Ele não fica perfeito, mas é uma forma que eu tenho de já conseguir visualizar uma distribuição de acordo com o volume semanal. E por falar no volume semanal, vamos pensar na divisão de volume para cada treino. Aqui na planilha a gente também já tem isso. O nosso atleta, ele vai fazer um treino de 4 vezes por semana. Aqui são sugestões de treinos, não precisa seguir essa sugestão. Como eu falei, eu deixava aqui essa sugestão para agilizar o meu processo, para eu não ficar pensando em qual treino que eu vou fazer. Aí agora eu faço intervalado, faço fartlek. Então eu já coloquei aqui uma sequência que seria um treino mais forte, um treino menos forte, um treino mais forte e um treino menos forte. Fraco nunca é, fácil também não é. Então aqui na planilha já deixa pronto o volume de cada um desses 4 treinos durante todas as semanas. Aqui embaixo eu vou determinar como vai ser o meu treino. Como ele apresentou um déficit de velocidade, eu vou optar pelo treinamento polarizado, ou seja, a maior parte dos 20% que são realizados acima da zona 1, eu vou priorizar para que seja na zona 3, que ali ele vai treinar mais velocidade, pelo menos na primeira metade. Na segunda metade, vamos ver o que vai acontecer. Mas acredito que treinando velocidade agora, a próxima será mais focado na resistência. Então eu vou fazer 8 semanas polarizada, 8 semanas de piramidal. Já estou falando com vocês aqui, mas isso é dentro dessa hipótese, dentro dessa construção. Para outra distância, se fosse uma mulher de 20 anos que está correndo 21 km pela primeira vez, talvez a construção fosse outra. Nós construímos uma periodização de acordo com a pessoa que está na nossa frente, com as situações que eles nos apresentam.
Então, por isso que aqui eu estou pintando essa tela junto com vocês, pensando nesse atleta de 40 anos, muito experiente, que está buscando o recorde pessoal nos 21 quilômetros, tá certo? Então, vamos lá. Vamos montar a planilha agora. Eu vou fazer com vocês aqui todas essas 64 sessões. Na verdade, eu já deixei elas prontas, né? Porque aqui vocês conseguem observar um planejamento completo. Mês, a fase básica, né? As 8 semanas da fase básica, as 5 da específica e as 3 da competitiva. Os mesociclos, inicial, estabilizador e desenvolvimento. As datas em que são as segundas-feiras. O número do microciclo, o tipo de microciclo, o volume dessa semana. O 80-20, a distribuição da intensidade semanal, 80% na zona 1, 20% acima da zona 1, que no nosso caso aqui, na fase básica, será mais focado na Z3 e na fase específica e competitiva será mais focado na Z2. Então, metade polarizado e a segunda metade piramidal. Os treinos sugeridos para cada dia e o volume para cada um desses treinos. Pronto, agora já ficou fácil. Agora é só ir para a planilha e preencher. E para o vídeo não ficar muito longo, eu já deixei preenchida essa periodização, as 16 semanas. Vou falar aqui com vocês os detalhes principais de cada semana. Semana 1, introdutória. Não vou fazer nada muito intenso com esse atleta, mas tem que fazer alguma coisa. Lembrando que ele é um atleta que já vem correndo de outras provas. Essa daqui não é a primeira semana de treinamento dele, é a primeira semana desse macrociclo. Mas para correr 21 km em 16 semanas, ele já vinha treinando para outras distâncias antes desse macrociclo, ok? Então isso daqui não é a semana 1 dele de treinamento, que estava parado e agora ele vai voltar treinando, já correr 10, 8, 12. É a primeira semana desse macrociclo, mas ele já vinha correndo antes. 40 km na semana, 32 na Z1, e aqui os 20% eu distribuí, 15% para Z3, 5% para Z2. Então eu tenho treino 1, treino 3 e o treino 4, eles são iguais, só muda o volume. Treino constante, 75% da van. Treino constante, 75%. Treino constante, 75%, que é o caso do longo. Só vai mudar o treino 2. Aquecimento, fase inicial, e aí eu vou fazer um fartlek de 3 séries de 500 metros na zona 2 e 1 km na Z3. Esse daqui será o dia com maior intensidade para chegar próximo disso que a gente estabeleceu antes. Vitor, mas ele vai fazer só 3 km na Z3, ele não vai fazer 6. Tudo bem. Como eu falei, os números são para nos orientar. Você não pode ficar preso aos números, mas também não pode fazer as coisas sem ter orientação nenhuma, sem ter um norte, né? Como eu falo, os números, eles são como uma bússola, eles vão apontar para o norte. Mas se você quer ir para o sul, você não vai em direção aonde a agulha está apontando da bússola, você tem que ir no sentido contrário. A matemática aqui é mais ou menos nesse sentido. Ela vai nos apontar para onde nós temos que ir, mas a gente não tem que ficar preso a ela. Semana 2, semana de teste, 44 km, 35 km na Z1, que representa 80% desse volume, 5% do volume na Z2 e 15% desse volume na Z3. Mesma coisa, treino 1, treino 3, treino 4, constante a 75% da van, e o treino 2 foi onde ele realizou o teste de 1.000 metros, depois descansa 30 minutos e realiza o teste que no caso dele foi o teste de 2.400 metros. Se você quer entender por que faz o teste de 1.000, descansa o teste de 2.400 metros, eu vou deixar aqui no card, você consegue acessar um outro vídeo em que eu explico a análise de performance, como escolher o teste de VO2 máximo para o seu atleta. Não é o foco desse vídeo, já tem outro no canal, então vamos seguir em frente. Semana 3, estabilizadora, então vou fazer o que ele já alcançou anteriormente. Treino 1, treino 3, treino 4 igual, constante 75% da van. E o treino 2, eu vou repetir o que ele fez lá na semana 1, fartlek Z2 e Z3. 3 séries de 500 metros em Z2 e aí 1,5 km na Z3. Aqui o próprio nome já fala, microciclo recuperativo.
Então é um microciclo em que eu vou adaptar o corpo à carga que ele sofreu anteriormente. Então eu reduzo essa semana de treino e preparo para os treinos que virão. Então eu continuei fazendo as mesmas coisas que os treinos anteriores, só que aqui eu mudei no seguinte: o fartlek é Z1 e Z2. Então 3 séries de 1 km na Z1, 2 km na Z2. Fechamos a primeira metade da fase básica. Agora a gente vai começar a segunda metade da fase básica. Microciclo intensificador, 46 km de volume, 35 na Z1, 3 na 2 e 6 km na Z3. Aqui eu vou manter a estrutura dos treinos. Treino 1, treino 3 e treino 4 continua sendo constante. Porém, eu dei um grauzinho na intensidade. O que antes era 75%, agora passa a ser 77% a 80%. Trabalhem sempre com zonas de treinamento, com faixas de treinamento, e não apenas com uma velocidade única. Como é o exemplo aqui, em torno de 10 segundos, eu acho que fica bem agradável para quem treina, de 5,25 a 5,35. Agora começam os treinos intervalados. Então, intervalado na Z3, porque nós estamos focados num treino piramidal. O intervalado aqui vai ser na Z3, porque nós distribuímos a intensidade de forma polarizada, em que o volume dos 20% será maior na zona 3, buscando velocidade. Então aqui eu planejei o seguinte: 10 estímulos de 600 metros com 3 minutos parado, com a intensidade de 100% da van, que para esse atleta fica em torno de 4 minutos e 10 a 4 minutos e 20 por quilômetro. Ou seja, ele vai correr em torno de 3 minutos e vai ficar parado 3 minutos. Para ele conseguir fazer sempre estímulos de velocidade, poderia ser mais curto. Poderia, talvez, ser 15 de 400, talvez. Mas como ele está indo para os 21 quilômetros, eu optei por 10 de 600, para chegar aqui nos 6 quilômetros. Poderia ser 15 de 400 também, ok. O importante é você entender qual é o objetivo do seu treino e planejá-lo para que você atinja esse objetivo com o seu atleta nesse treino. O longo eu deixei 75% ainda da van. Semana 6, semana estabilizadora, eu copiei a anterior. Eu copiei lá a semana 3, que também foi a semana estabilizadora. Não mudou nada. Constante, 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 fartlek Z2, Z3, 3 séries de 500 metros na Z2, intercalando com 1.500 metros na Z3. Ou seja, ele corre 500 metros, corre 1.500, corre 500, corre 1.500. Não é um treino intervalado, porque não tem intervalo de descanso. Semana 7, microciclo intensificador, 46 km, 80% na Z1, 5 na Z2, 15 na Z3. 35 km, 3 e 6 km. Se aqui é intensificador e a semana 5 também era, então eu copio. Eu repeti o treino aqui. Eu não tenho vergonha de repetir treino com os meus atletas. Se o objetivo foi alcançado com aquele microciclo e o treino atende os objetivos, eu repito os treinos. Então, constante 77,80, constante 77,80. Aqui eu não tinha nem reparado, aqui eu já mudei um pouco, né? O que antes era só o longo, eu fiz um fracionado. 10 km na Z1, 5 km na Z2. E o treino 2 continua sendo a mesma coisa. Intervalado na Z3, 10 estímulos de 600 metros a 100% da van. Semana 8, recupera. Se é recuperativo, eu vou fazer o quê? Diminuir um pouco a intensidade. Diminuir um pouco o volume, para o corpo se adaptar do que ele vem sofrendo nas últimas 3 semanas de esforço e se preparar para as próximas 3 semanas de esforço. Constante, constante, constante a 75% da van. No treino 2, fartlek Z1 e Z2, igual a semana de recuperação número 4. E como é recuperativo, não tem Z3. Eu tiro o Z3 para ele poder descansar um pouco mais. Semana 9, nova semana de teste. Já treinei 8 semanas. Vamos ver se o treinamento deu resultado. Se eu vou atingir os objetivos que eu tinha traçado antes. Aqui, na nossa hipótese,
nós vamos colocar que ele fez o teste e agora ele está com déficit de resistência. Ou seja, treinou muito velocidade e agora está com déficit de resistência. Então a gente vai fazer o quê? Focar na zona 2. A partir de agora, com esse teste, que eu estou colocando como uma hipótese que ele tenha um déficit de resistência, nós vamos focar as próximas 8 semanas na zona 2. E aqui eu repito a semana 2 lá de teste. Constante, constante. Aqui eu até mudei um pouquinho, botei um fracionado. E o principal dessa semana, a forma como você testou na semana 2, ela tem que ser a mesma que você vai realizar o teste aqui na semana 9. Então, se lá eu fiz 1.000, descansei 30 segundos e fiz o 2.400, aqui eu vou repetir isso também. Eu não posso fazer 1.000 metros de manhã, 2.400 metros à noite. Se o teste lá na semana 2 eu fiz 1.000, descansei 30 minutos e fiz o teste de 2.400, aqui eu tenho que repetir, eu tenho que padronizar a forma como eu vou testar os meus alunos. Eu não posso medir cada um de um jeito. Você pode usar um teste de VO2 máximo diferente para cada atleta, de acordo com o seu nível. Mas a forma como você vai realizar esse teste, ela tem que ser padronizada. Aqui eu repeti o fracionado, já entendendo, e isso é importante, que esse atleta vai utilizar, possivelmente, uma estratégia de split negativo, em que a primeira metade vai ser mais lenta do que a segunda. Então, é por isso que aqui eu coloquei como se treino fracionado. 7 km na Z1, 6 km na Z2. Ok? Vamos lá, então. Seguindo nossa semana aqui, seguindo nossa periodização. Aí, por falar nisso, eu queria saber se vocês já viram alguém mostrar a periodização assim, sessão por sessão, por que tem essa intensidade, por que tem esse volume em cada uma dessas sessões. Olha, e são poucos vídeos na internet que mostram isso daqui, hein? Então eu vou pedir para você, deixa o like aqui agora. Não vai deixar para depois não. Toda vez que você dá um like, já está ajudando o canal a ser disponibilizado, a ser oferecido para outros treinadores, para mais pessoas terem conhecimento desse tipo de saber, para conseguir melhorar a sua periodização enquanto treinador. Então deixa o seu like e se você não está inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal. Poxa, toda semana estão saindo 3, 4, 5 vídeos novos e você está deixando de receber esses vídeos. Então, inscreva-se aqui no canal e já marca o sininho das notificações para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Mas vamos aqui para a semana 10. Microciclo estabilizador, 39 km na semana, 35 na Z1, 3 na Z2, 6 km na Z3. Constante, constante e o fracionado, treino longo, 7 km na Z1, 7 km na Z2. Vocês reparam que antes eram 7 e 6. Primeiro foi 10 e 5, né? Quando eu comecei a fazer o fracionado, foram 10 km na Z1, 5 na Z2. Depois passou aqui para 7 na Z1 e 6 na Z2. Já aumentei 1 km a mais na Z2 e diminuí na Z1. Agora eu estou igualando a 7 km na Z1, 7 km na Z2. Não parece nada, mas é 1 km a mais com uma intensidade maior. Então a intensidade é observada nessas nuances, nesses pequenos detalhes. Treino 1 constante, 75 a 77%. Treino 3 constante, 75 a 77%. E aqui no treino 2, vou repetir aquele fartlek, zona 2, zona 3. 3 séries fazendo 500 metros na Z2, 1.500 metros na Z3, sem intervalo entre eles. Não é um treino intervalado, fartlek é um treino contínuo. Mas esse daqui é um fartlek planejado, de 2 zonas diferentes, no Z2 e no Z3. Então não é intervalado. Outro dia o rapaz veio comentar que era intervalado. Eu falei assim, não, intervalado é só quando você tem um intervalo de descanso. Ele, não, mas você fez um intervalo de 500 metros. Então eu falei, não, meu filho, relaxa, calma o coração. Vocês lembram que eu falei lá no começo? Essas próximas 3 semanas, 11, 12, 13, são chaves, são fundamentais para a performance do atleta na prova dos 21 km. Não que as outras 10 semanas não tenham sido importantes, mas as 10 semanas prepararam o atleta para essas 3 semanas e, em consequência, para a competição que ele está buscando, os 21 km. O microciclo de choque
é um microciclo que tem maior intensidade e o maior volume também. Como nesse caso aqui que a gente está pintando, ele tem uma deficiência de resistência nesse segundo teste, eu vou fazer mais treinos com ele na Z2, a distribuição da intensidade piramidal. Então, por isso que aqui eu fiz um treino progressivo, com 3 intensidades diferentes. 5 km na Z1, 3 km na 2 e 2 km na Z3. Então, por isso que aqui eu optei pelo treino progressivo em 3 intensidades diferentes. 5 km na Z1, 3 na Z2 e 2 km na Z3. Treino constante, 75, 77. E aqui o treino longo, fazendo um fartlek, que eu poderia até fazer um fracionado também. Mas aqui eu optei por um fartlek, não em Z2 e Z3, mas em Z1 e Z2. 3 séries de 3 km na Z1 e 2 km na Z2. Eu vou fazer essa alternância já pensando na prova, em que ele vai fazer uma estratégia de split negativo, em que a primeira metade vai ser mais lenta do que a segunda. Ele vai forçar mais nos últimos 10 km, ele vai acelerar nos últimos 10 km. Então essa estratégia de prova, ela tem que ser treinada. E essa é uma das formas que você tem para treinar e testar antes a estratégia do que você vai fazer no dia da prova. Tudo que você vai fazer no dia da prova tem que ser testado e treinado anteriormente. Então, você constrói a periodização, ela te direciona, ela te ajuda, agiliza o seu trabalho, mas você não pode ficar preso a ela. E lembrando que cada atleta tem o seu detalhe. Então, você fez esse treino, ele se sentiu melhor dentro do treino progressivo do que no fartlek, meu amigo, vamos focar então aqui no seu progressivo. Vamos ver se você vai se dar bem aqui com essa estratégia. Tudo isso é treinado. Não tem como eu falar para vocês qual é a melhor estratégia. Você tem que treinar com o seu atleta. Semana 12, recupera, né? Microciclo de choque, depois vem um recuperativo. Tem muito mistério também. Constante, constante, constante. Fartlek Z1 e Z2. Sem mistério. Semana 13, outra semana de choque. Adivinha o que eu fiz? Copiei a semana 11. Se os dois são microciclos de choque, estão na mesma fase, que é a fase específica, e atingem o meu objetivo, e atendem o meu objetivo, então eu copiei. Assim como eu copiei o intensificador lá atrás, assim como eu copiei o recuperativo, porque são microciclos que atendem o meu objetivo. Não precisa ficar inventando a roda, cada treino tem que ser diferente um do outro, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai acabar se perdendo. Por isso que eu falo que no Clube dos Mestres da Corrida, a gente não tem uma metodologia fechada de periodização. É uma metodologia aberta, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, mas lá eu faço melhor até, né? Imagina só, se aqui a entrega já está sendo desse tipo, se a entrega está sendo desse nível, imagina como que é a minha entrega lá no Clube dos Mestres da Corrida, né? Essa daqui, por exemplo, é uma parte de uma aula que eu passei para eles, né? Que eu estou aqui fazendo com vocês, mais ou menos como eu fiz no clube. Só que no clube eu falo mais alguns detalhes, né? Que aí não dá para a gente falar aqui nesse vídeo, que já está ficando muito comprido. Mas não tem problema não. Como diz um amigo, né? O vídeo só é longo quando o conteúdo é ruim. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Então deixa o like aí, mais uma vez. Então, microciclo de choque, semana 13. Repito o que eu fiz lá na semana 11. Constante, constante, progressivo e o fartlek Z2 e Z3. Aliás, fartlek Z1 e Z2. Agora entra nos microciclos pré-competitivos. O que acontece na fase competitiva? Redução de volume, manutenção da intensidade. Então aqui, redução do volume, vão ser os menores volumes de todo o macrociclo. Por exemplo, 32 km na semana, sendo 26 na Z1 e 6 na Z2. Então, ó, constante, 75 a 77, progressivo, 75 a 77, 90%, aqui de Z1 e Z2, aproximadamente, certo, pessoal? Essa questão da intensidade por percentual, ela não é a mais adequada, mas ela é a mais fácil da gente utilizar. Não que seja certo para todo mundo, por isso que para você acertar na periodização, você tem que testar. De repente, o 90% ele não vai conseguir realizar na Z2, mas 85% ele consegue.
Então você vai ajustando essa intensidade também junto com o seu atleta. Não tem que ser sempre 90, tem que ser e pronto, acabou, o treino é esse. Não, você vai adequando a periodização para a realidade do seu atleta. Olha que coincidência, pré-competitivo vai ser igual ao anterior. Constante, progressivo, constante e o longo ritmado. Como fala a frase, em time que está ganhando não se mexe. Então os meus microciclos básicos que funcionam, eu repito quando eles têm que ser repetidos. E depois do microciclo pré-competitivo, vem um grande dia que todos nós esperamos, né? A semana da competição principal, nesse caso aqui dos 21 quilômetros. Aqui eu tenho muita dificuldade, não vou negar para vocês, para montar essa última semana do competitivo. Aqui não é pré-competitivo, é competitivo. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, como que eu faço com os meus atletas? Um treino bem curto na Z1, um outro treino com o mesmo volume, poderia ser 7, 8 km ou 8 e 7, mas aqui eu optei por botar 5 km na Z1, 5 km ritmado na Z2. Eu gosto de dar um dia mais de descanso para esse atleta, que é recreacional, não é da elite. Então aqui é onde ele vai viajar. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, Maratona do Rio, 21 km é no sábado, então ele tem que viajar na quinta-feira, de madrugada, para chegar lá na sexta de manhã, pegar o kit. Então é um dia que eu priorizo o descanso do que o treino. Ah, Vitor, mas meu atleta gosta de correr na véspera da prova, então coloque uns 5 km lá para ele, se for possível. Não, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu não vou viajar. Então você pode fazer um treino aqui de 5 km no Z2 também, né? Só para sair, correr, suar e voltar. Cada atleta tem a sua especificidade e cada treinador também. Caríssimo mestre e caríssima mestra da corrida, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, marque o sininho das notificações, porque esse tipo de conteúdo você tem aqui em outros vídeos do nosso canal, mas você não acha em qualquer lugar dentro do YouTube aqui não. Espero que vocês aprendam, apliquem, e caso você queira se associar ao Clube dos Mestres da Corrida, tem um link aqui na descrição para você acessar o nosso site, mestresdacorrida.com.br. Lá você tem mais informações, tem o número do nosso suporte pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pela nossa equipe de suporte. Dito isto, muito obrigado a todos vocês e lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho.